Irmãos, já se encontra o pastor Manuel Sabino. Vou convidá-lo aqui. Pastor Manuel Sabino é pastor da segunda igreja presbiteriana renovada de Governador Valadares. É tio da Kézia. E nem tudo é perfeito, né, pastor? Nem tudo. Alguma coisa está errada. E o pastor também gentilmente atendeu o nosso convite para passar o dia aqui conosco. Vai estar ministrando agora pela manhã, também à noite. As maiores apresentações o pastor mesmo vai estar fazendo. Nós vamos orar por eles. Vou pedir o Washington que estivesse orando pela vida do pastor Manuel. Assim, vamos seguir o seu fica à vontade. Estenda sua mão para cá, irmão. Senhor, nós nos rendemos aos teus pés. Nossa adoração, Deus, a Ti é porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eu sou um Deus como o Senhor pode pensar na cruz. A cruz é a expressão mais linda do amor imenso do Senhor para conosco. A cruz é linda e maravilhosa. Eu agradeço o Senhor, ó Pai, por conhecer e participar desta história. Por receber a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Meu Deus, o teu servo, pastor Manuel Sabino, está aqui. Deus, pedimos que o teu Espírito Santo possa usá-lo de uma maneira poderosa. Que o teu Espírito Santo possa trazer aos nossos corações essa noite, através da instrumentalidade do teu servo esta manhã, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que está no teu coração, que o Senhor use o teu servo para trazer ao nosso coração. Que a tua igreja, Deus, seja impactada, que nós saiamos daqui mais apaixonados por Jesus Cristo, que nós saiamos daqui mais rendidos, ó Deus, diante de Cristo, amando a Jesus Cristo, desejando Cristo, vivendo para Cristo, abrindo mão de todas as coisas por causa dele. E que o teu servo seja boca do Senhor para falar dele esta noite, esta manhã aos nossos corações. E que o teu Espírito Santo venha incendiar e aplicar esta palavra ao nosso coração de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz aqui em rever parte da igreja de Resplendor. Encontrei muitos irmãos aqui, inclusive servindo. Eu agradeço por cada um de vocês. E também por conhecer aqui outros irmãos da igreja que você me tem. Deus possa abençoá-los. Estou me sentindo muito honrado de os irmãos me receberem aqui. E com uma tarefa tão sublime. E eu saí de Valadares exato 6 horas ali de Santa Rita, do bairro Santa Rita, e atravessei a cidade por dentro mesmo, porque tinha muito trânsito. E havia 2 jovens antes daquela boate que tem ali, um bem vestido, olhando um sanduíche, uma coisa assim, o outro sem camisa, cambaleando. Viu? 6 da manhã. Passei um ônibus na porta da boate, acho que repus ali uns 30, 40 pessoas. Situação caótica. Do outro lado temos aqui o remanescente de Cristo, a igreja de Cristo. Eu cheguei aqui, já senti aquele. Às vezes é meio piegas, meio assim, clichê, falar, eu senti que é algo diferente. Mas eu estou dizendo aqui que o meu coração de fato sentiu algo diferente, espiritual, gostoso, já dá vontade de chorar. Isso é muito bom. Chorar é uma coisa maravilhosa. Eu tenho servido os irmãos ali da segunda igreja de Serra Lavada, da Santa Rita. Meu pai foi pastor, ele é pastor jubilado hoje, quase 89 anos, já está muito atuo. E ele foi meu pastor 19 anos, e agora já vai fazer 8 que está sofrendo comigo. Então, nós temos, a nossa família tem servido aquela igreja por mais de 30 anos. Eu sou cunhado do pastor Job, tio da Kézia. Nossa família tem 6 pastores. Eu louvo a Deus por esse caminhar gostoso, abençoado.
E estou aqui para dividir aquilo que Deus colocou no meu coração. Douglas me convidou para estar aqui, eu e Douglas temos feito uma parceria. Viagens, essa semana eu marquei uma passagem de outubro para o último módulo meu lá em Anápolis. E o Douglas já fez os 10 que eu tive que faltar no ano passado em outubro, porque eu trabalho ali na Bahia, no sul da Bahia. E eu fiquei assim, nós vamos encontrar naquelas horas pensando no Douglas. E aí o Douglas não vai mais. Eu fiquei até um pouco triste, Douglas. Você não está merecendo muito isso não, mas... Né? Eu fiquei triste que nós temos feito uma parceria de tristezas e alegrias ali, né? Muitos trabalhos, enfim. E eu estou feliz de estar aqui, irmãos. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Isaías 53. Eu vou usar uma revista corrigida. Não sei se vai bater muito com a que os irmãos usam, geralmente é atualizada. E se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, eu vou pedir licença desde já, porque se eu precisar usar o lenço, o Douglas contou para mim das dificuldades que vocês tiveram. Então não é só sua, não. Essa noite eu tive muita dificuldade, não tenho, e resfriei para morrer. Então, alguma coisa Deus tem com isso, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Então, se é assim, que assim seja. Trago um abraço também dos irmãos em nossa igreja, aos irmãos aqui da igreja de Conselheiro. Isaías 53, vamos ler alguns versos, apesar de usarmos boa parte do capítulo. Vamos ler o verso 1, 6, o 10 e o 12. Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versos 10 e depois o 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Já oramos e Deus já tem reservado coisas novas para nós nesta manhã, inclusive para mim mesmo, que já debrucei sobre essa porção bíblica e sobre a palavra. Mesmo assim, Deus tem coisas novas para nós, para mim e para você. Irmãos, quando criança, meu pai era pastor, como disse, e ele sempre foi um homem muito inteligente na Bíblia, na teologia, e pessoas iam lá em casa conversar sobre teologia, e hoje eu vejo que não era só teologia, era filosofia também, né? E pai conversava muito, ia padres lá em casa, e eu tinha as minhas indagações sobre Bíblia. Não falava, mas tinha. Hoje eu posso falar. Então eu pensava o seguinte: por que Deus não resolveu esse negócio da salvação do homem de um outro jeito? Porque todo culto de ceia era um choreiro só, que deve ser, né? De alegria, aquela comoção, e o crente geralmente é chorão mesmo. Eu pensava, por que Deus não fez diferente? Ele não pode todas as coisas? Hoje eu aprendi que não havia outro jeito de Deus resolver o problema do pecado sem que o sangue fosse derramado. Hoje eu percebo, eu entendo, eu sei que Deus não tinha outra maneira de agir, apesar de poder todas as coisas. Deus não pode fazer nada que esteja contra a sua natureza. Deus é diferente de nós, não age por necessidade. A sua natureza o impele a realizar, a fazer aquilo que ele faz, mas sem necessidade alguma, como é o nosso caso. E aí eu fico olhando para esse texto, fico olhando para o sacrifício de Cristo, para a obra consumada de Cristo, e me pergunto quanta escuridão o Senhor teve de enfrentar por mim. Quantas pedras pelas estradas, quanta afronta, quanta dor, quanta tragédia viu, quantas dificuldades o Senhor venceu para trazer a mim salvação. Salvação, cruz, paixão pela cruz. Há um testemunho de Paul Washer, inclusive está lá na internet, uns 4 minutos e pouco, ele se perguntando
tentando responder a pergunta que se fazia: por que, irmão Paul, você prega com tanta ênfase, com tanto ardor no coração? Ele disse: porque Jesus me salvou. A obra que ele fez por mim. Resumindo, ele me encontrou caído, jogado sobre o meu próprio vômito, frio, seminu, depois de uma noite difícil. Ele encontrou ali um perdido, um pecador, um imundo. Isso é o bastante para que eu possa pregar o Evangelho. E a reflexão que os irmãos estão fazendo aqui é justamente essa, a da salvação. Essa paixão pela cruz, que deve produzir em nós esse ardor, essa força, essa graça, é de fato tudo o que nós precisamos para abrir os nossos lábios e louvar, chorar, cantar, nos alegrar, saltar de alegria se for o caso, tipo no íntimo do coração. Eu olho para Isaías. Sobre o livro de Isaías, Isaías é o chamado Evangelho messiânico, o livro messiânico, que fala muito do Messias. E há mais ou menos 70 citações de Isaías dentro do Novo Testamento. E olhando para Isaías 53 de maneira mais específica, constitui a maior declaração teológica dentro da Bíblia, até mesmo mais que no Novo, sobre a doutrina da expiação. Este assunto aqui da expiação dá base para a justificação, para a regeneração, de fato para o perdão. Era preciso que sangue fosse derramado, e não qualquer sangue. Assim, Cristo, neste evento que nós temos da cruz, o evento para nós simbólico, Ele dá a salvação para aqueles que creem nele. Este evento, além de simbólico, histórico, necessário unicamente para o perdão dos nossos pecados. Você não ouve falar de pecado na farmácia, nem na padaria, nem no supermercado. Algumas padarias sim, né? Não ouve falar disto de maneira comum. A igreja, ela tem, nós como salvos, nós temos essa prerrogativa, mais do que um poder para falar, um dever de falar dessa tão grande obra que Deus fez a nosso favor. E é na cruz. É por isso que nós estamos reunidos aqui, para refletirmos sobre a cruz. E isso deve produzir em nós mais paixão ainda pela cruz, pela obra que Cristo fez a nosso favor. Irmãos, espiar, o que é isso? Espiar é cobrir, espiar é remir, espiar é reparar um erro, é consertar alguma coisa. E neste caso, visando remover a pena do pecado, os efeitos do pecado. Quando Cristo nos salvou, nós somos salvos da pena do pecado, porque já nascemos devendo. Então nós já nascemos condenados à morte eterna. Então, quando salvos em Cristo, nós temos essa pena removida, a declaração de que somos justos, isso é justificação. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, lá da pena, agora do poder. Por quê? Nós pecamos, irmãos, porque nós, de fato, apesar ou além de termos a natureza pecaminosa, nós não somos escravos do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós, pois nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas apenas no futuro nós ficaremos livres da presença do pecado. O pecado ainda tão de perto nos rodeia, tão de perto ele nos assedia, tão de perto ele quer nos arrebatar para si, para a queda, para a destruição. E este texto, essa obra de Cristo feita, como Isaías retrata, nos diz também de que nosso pecado, essa coisa tão vil, não pode jamais ser esquecido. O pecado precisa ser pago. Então as minhas indagações lá de trás, que Deus poderia esquecer o meu pecado, deixa para lá, não é assim? Nós pais, às vezes, fazemos isso com nossos filhos. Eu tenho gêmeos de 7 anos, então às vezes a gente releva alguma coisa, deixa para lá, é criança e tal, algumas coisas assim. Não deve ser feito ao extremo, obviamente, não estou propagando a responsabilidade, mas Deus não faz, não deixa nada para depois, não deixa nada para lá, tudo tem que ser resolvido, porque a sua justiça, não por necessidade, entenda isso. A sua justiça o leva a isso. Então alguém precisa pagar pelo meu pecado. E na cruz, Jesus vai fazer isso. Eu quero refletir com os irmãos aqui em Isaías 53, Jesus sofre os sofrimentos dos crentes.
Como é que ele passa por tudo isso? Primeiramente, veremos os motivos desse sofrimento. Simples, por causa do pecado. O verso 8 de 53, Isaías nos diz: da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Pela transgressão do meu povo. Eu vou pular algumas partes aí, eu já fiz uma cópia adequada. Os irmãos não fiquem perdidos, por favor. Nos diz especificamente a parte aí final do que li. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então, por que Jesus está na cruz? Para mim, o Mel Gibson foi muito feliz em alguns aspectos daquele filme dele, A Paixão de Cristo. Porque ele retrata algo que eu não vi em filme nenhum sobre Jesus. Eu não sou um cinéfilo, eu, além de não ter tempo, não tenho muita paciência para ficar vendo um filme de 2 horas. Então, mas ele foi feliz naquilo, na minha opinião. A questão mais espiritual. Em nenhum filme que eu vi o diabo. Lá eu vi o diabo, a maldade. Então, por que Jesus está naquela cruz? Por que Jesus está sofrendo todo aquele sofrimento sem dever nada? A resposta está em Isaías: pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então nós levamos, por conta dos nossos pecados, Jesus para a cruz. Foi Deus que o levou, mas por conta dos nossos pecados. Ele foi preso, condenado, levado para ser morto. E o texto está perguntando: quem é que se importou com isso? Quem se importou? Depois eu vou voltar ao verso primeiro. Mas aqui eu penso que dá para pensar nele. Quem deu crédito à nossa pregação? Então aqui a pergunta é: quem se importou com Jesus pregado na cruz? Mesmo que ele tenha ou esteja sofrendo tudo aquilo que sofre por minha culpa, por minha causa, mesmo assim, nós não. O ser humano, os judeus daquele tempo, os romanos, não estão se importando com Jesus na cruz. Há um centurião que se preocupa, há um soldado. Há também a mãe que chora, há os discípulos que mesmo distantes estão sofrendo de alguma maneira, mas no geral, ninguém se importa com aquele que sofre e que sofre por conta de cada um de nós, por conta do seu pecado. Enquanto o pecado é errar o alvo, preciso falar disso também. Transgressão é rebelião. Deus manda ir para a direita, eu justamente faço o contrário, eu vou para a esquerda. Isso é transgressão, é o mesmo que rebelar. Rebelar é você fazer o contrário daquilo que foi ordenado fazer. São 3 palavras para o pecado no Antigo Testamento, basicamente Isaías no Salmo 51, em que aqui nós temos pecado, que é errar o alvo, transgressão, que é rebelião, e também vemos iniquidade, que é sujeira. Lembra quando o salmista fala: limpa, purifica-me da minha iniquidade, da minha sujeira? Era pegar roupa suja. Eu não sei se aqui, os mais antigos aqui, né, se tem gente mais antiga, já viu isso. Nosso rio tem sido a cada vez mais destruído, etc. Mas eu me lembro quando criança, no rio Caratinga, ali naquela região de Dom Cavate, eu via muitas pessoas lavando roupas no rio. E elas então iam para um lugar que tivesse bastante pedra, e elas pegavam aqueles lençóis, aquelas roupas, esfregavam aquilo na pedra, batia, depois levava para a água e aquilo ficava claro. Não havia esses detergentes poderosos de hoje. As pessoas não tinham dinheiro para estragar a roupa como hoje nós temos com esses detergentes bravos. Não tinha, roupa tinha que durar muito, precisava ser limpa, enfim, eles usavam esse método. É isso que o salmista está dizendo. Então o pecado é errar o alvo, transgredir, rebelar e ficar sujo. Então Isaías 53:5 nos diz: mas ele foi ferido por conta ou pelas nossas transgressões, moído, triturado, destruído pelas nossas iniquidades. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, ou intercede, né? Isso é uma obra presente, daqui a pouco eu vou falar. Então Jesus está na cruz por conta do pecado, por conta do meu pecado, do seu pecado. Nossa vida era uma vida de confusão e desilusão, é o que o texto nos diz. O verso 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porém ocorre algo extraordinário no meio dessa caminhada, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então Deus tirou-nos de uma fila.
O Spurgeon diz isso e eu gosto muito. Eu aprendi com ele isso. Que havia duas listas. A lista dos transgressores e a lista dos justos. Justo só tem um, não é assim? O que esse justo fez, que estava somente ele na lista, solitário? Ele passa para a lista dos transgressores. É claro, para poder fazer com que eu e você pudéssemos sair da fila dos transgressores, saltar para a fila dos justos. É isso que o texto está dizendo. Isso é glorioso. É isso que o texto está nos informando. Ferido pelas transgressões nossas, pelas nossas iniquidades moído, porque ele levou sobre si os nossos pecados e as transgressões nossas. Irmãos, é glorioso. E eu penso, eu não gosto muito desse negócio de fala que o inferno não vi, não tem nada com o inferno, com o diabo, mas algo que eu penso que Satanás não gosta mesmo de que nós proferimos é que Deus nos perdoou de todos os pecados passados, dos pecados presentes e até dos pecados futuros também. É por isso que nós podemos dizer que somos salvos. É por isso que nós estamos reunidos para dizer que somos apaixonados pela cruz, porque é na cruz, né? É na cruz que Deus fez, faz e tem feito essa obra gloriosa na pessoa de Jesus. Amém. Por conta do pecado. Nossa desilusão. Desgarrados, caminhando para a perdição, mas o Senhor fez cair sobre ele a transgressão que nos fazia andar desgarrado. A transgressão que nos fazia andar perdido. Aquele jovem que encontrei ou passei por ele nesta manhã, ele está na fila dos transgressores. Como disse John Newton, o servo de Deus lá no século XVII. Lá estaria John Newton, lá estaria você, saindo da boate, saindo de outro lugar que não convém, embriagado, triste. Mesmo que não tivesse nenhum desses vícios que nós gostamos de citar, apontar o dedo, estaria você e eu caminhando para a perdição. Mas o Senhor interveio de uma maneira miraculosa e nos tirou de lá. Ele nos arrancou da fila, Ele nos arrancou da procissão, a procissão que nos levava à morte, desgarrados como ovelhas, desviados do caminho. Aí o Senhor Deus, o Pai, põe em Cristo Jesus todas aquelas dificuldades nossas para nos trazer para o seu rebanho. Então, os sofrimentos que Jesus sofre na cruz do Calvário, ele sofre por conta do pecado. Quero refletir com os irmãos sobre a obra presente agora do servo sofredor. É um dos títulos de Jesus no Novo Testamento, que Isaías 40, 42 e 53 nos traz de uma maneira bastante pormenorizada. Vamos falar dessa obra. Jesus tomou tudo de mim, tudo de ruim em mim, nós estamos falando disso, para si. 53:4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Claro que lá no Novo Testamento tem alguma parte do Evangelho que diz que essa enfermidade é enfermidade física mesmo. Muito da enfermidade física nossa pode ser problema relacionado ao pecado. No fundo, tudo é por conta do pecado. Mas aqui eu quero puxar mais para as questões espirituais. Então ele tomou sobre ele as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, ele toma para ele. Toda a nossa culpa ele leva. O verso 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi castigado para me dar a paz, para que nas suas pisaduras fôssemos ou fomos sarados. Então a obra presente do servo sofredor aponta para tomar de nós, tomar as nossas dificuldades, oficiar a nosso favor, ser o nosso representante, tomar o nosso lugar, porque Jesus na cruz do Calvário não morre apenas por mim, Ele morre no meu lugar, Ele toma o meu lugar, Ele entra na fila da perdição por mim. É óbvio que a palavra nos diz que a morte não poderia detê-lo, porque nele não havia pecado, que não da morte, a morte não poderia retê-lo, então ela teve que devolvê-lo, né? O Sérgio Lopes tem uma música muito bonita que nos diz isso. A cruz não pôde detê-lo, o sepulcro não pôde detê-lo, né? Porque ele é o santo, o santíssimo. Pois bem, irmãos, esse cordeiro, para realizar essa obra, ele precisa ser o cordeiro perfeito de Deus. O verso 9 nos diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte.
porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que quanto mais nós formos crentes de fato, mais nós sofreremos dificuldades, perseguições e problemas. Sofreremos dificuldades e problemas por conta da nossa natureza má, pecaminosa. Teremos que nos consagrar mais, teremos que lutar mais, teremos que orar mais por conta da nossa natureza, do pecado que tão de perto nos assedia. Os santos do passado, os servos de Deus, lutaram até a morte contra o pecado. Eu fui pastor de um pastor já muito velhinho, quando ele era pastor atuante na igreja, era presidente do presbitério em Valadares. O presbitério em Valadares, na igreja de Serra Renovada, é um presbitério importante. Nele nasceu a nossa junta de missões, hoje tem missionários pelo menos em quase 30 países e tal. Nasceu ali naquele presbitério, e aquele homem era um homem importante. Ele era pastor, presidente do presbitério. Meu pai, por muitos anos, meu pai era um pastor, amigo dele. Então eu tinha por ele toda uma consideração, um respeito. Aquele homem muito sério, muito bom, muito tranquilo. E depois eu via ser pastor daquele homem numa igreja que eu pastorei antes de voltar para a sua igreja. E aquele homem teve mal de Alzheimer, aquele homem teve dificuldades, e o Senhor o recolheu. Eu me lembro que eu fiz uma visita para ele, e ele segurou minhas duas mãos e começou a fazer confidências do coração. Eu tinha um misto ali de coisa assim, meu Deus, esse homem, né? E um misto da nossa dificuldade, que vamos ter até a morte. Vamos carregar isso conosco, porque ainda nós não vencemos tudo. Um dia venceremos, mas ainda não vencemos. Mas Cristo faz isso por nós, de nos dar a vitória. Essa vitória não ocorre plenamente aqui, é óbvio. Aquele homem segurando minhas duas mãos, ele dizia, mais ou menos assim, todas essas dificuldades de saúde que eu tenho enfrentado, pastor, será que você, o senhor, ele falava Senhor, será que o senhor, de uma voz fraquinha, me ajuda aqui para a gente, tipo assim, descobrir o que era e tal? Aí eu aconselhei, conversei com ele, pastor, nossa vida é uma vida de dificuldade, o senhor é um servo de Deus, Cristo salvou, e oramos. Ele chorou muito, muito. Uma cena que eu nunca vou esquecer, um velho naquela idade, um santo, por assim dizer, lutando contra o pecado, porque assim mesmo todos os salvos, os santos em Cristo Jesus, lutam tenazmente contra o pecado, porque o pecado é coisa vil. O pecado destrói a carne, destrói os relacionamentos, o pecado leva à perdição eterna. E eu e você, sem Cristo, estamos caminhando perdidos, mas a obra do servo sofredor é nos resgatar, e ele precisava ser perfeito. Eu não poderia ir para a cruz por conta da minha própria vida, porque eu não sou imaculado, nem você. Tinha de ser um sacrifício perfeito, porque Deus, o Pai, em sua justiça, exige que o sacrifício seja um sacrifício perfeito. Amém. Assim deve ser, assim precisa ser. E não foi uma dívida paga para o diabo. Quando eu era criança, eu também desconfiava disso. Jesus vai para a cruz para pagar uma dívida, uma aposta para o diabo. Depois, lá fazendo teologia, eu descobri que eu não estava só. Há uma linha teológica, houve no passado, uma linha que já foi vencida, essa ideia, de que foi feito assim: não se perde uma aposta. Deus, o Pai, conversa com o diabo de resgatar o homem que ele tanto amava e que o diabo tanto odeia, e aí ele daria o seu filho. Então, dá o seu filho, dou. Aí Jesus vai para a cruz. É assim mesmo que funciona essa teoria teológica. Aí Jesus vai para a cruz. Só que o diabo foi enganado. Quer dizer, Deus também tem um espírito de engano, né? Então Deus leva o Satanás, Jesus para a cruz, mas o diabo não pode segurar aquilo que ele tinha ganho. Ele ganhou o prêmio, ele ganhou Cristo, não foi? Porque a morte, não é assim? O filho então estaria perdido, essa é a ideia. Mas depois, quando vai puxar a ficha de Jesus, vamos puxar o Serasa de Jesus, não tinha nada. Jesus não pôde ficar preso, Jesus não pôde ficar retido, então tiveram que devolver Jesus. Essa é a ideia dessa teoria. Jesus não morreu por conta do diabo. Jesus não pagou nada a Satanás. Ele mesmo não diz que nada tem dele. E nós também não temos nada com o diabo.
nosso negócio é com o nosso Senhor e nosso Salvador. Não é? Era a santidade de Deus que exigia a reparação. O verso 10 diz isso. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Foi Deus, irmãos, quem causou todo o terror em seu Filho Jesus. Todo o terror. O Pai o leva para a cruz por conta do amor para comigo, para com você. Deus, irmãos, é algo extraordinário isso, que Deus ele se relaciona comigo e com você, como se eu fosse a única pessoa, o único ser vivente da história. É assim. Deus se relaciona com você como um indivíduo. Irmãos, nós somos a coroa da criação. Irmãos, nada do que Deus fez é como eu e você. Por isso, de alguma maneira, eu não quero entrar em polêmica, nós somos deuses. Nós produzimos deusinhos, né? Os anjos não têm anjinhos, nós temos deusinhos. A imagem e a semelhança de Deus. Não é assim, irmãos? Nós temos algo extraordinário. O universo pode nos pisar, mas ele não sabe que está nos pisando. Não é verdade? A natureza pode nos matar de sede. Os irmãos vão sofrer isso aqui. Mas ela nem sabe que está nos matando. Só nós temos sensibilidade. Só nós temos vontade, intelecto, razão. Só nós temos o que Deus tem. Nós somos a coroa da criação. É por isso que o nosso arqui-inimigo nos odeia tanto. E é por isso que Deus nos ama tanto. Criou alguma coisa para poder manter relacionamento. E que o pecado veio interpolar. 59 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não é verdade? Então o pecado é essa mancha que nos impede a comunicação. Então Cristo, na sua obra presente, como servo sofredor, ele vem realizar a ruptura. Ele vem por fim a essa continuada separação entre Deus e o homem. Ele vem nos possibilitar a cruz do Calvário, o renovo, a nova vida, a direção agora junto de nosso Pai. Eu quero falar agora dos resultados pessoais da obra do céu sobre nós. Quero falar de Jesus, como é que ele vai enfrentar tudo isso. Né? Nós não temos paixão pela cruz? Então nós vamos saber por que tem cruz, não é? Eu penso que nós vamos saber o que essa cruz nos propicia, nós estamos vendo isso, penso. E agora vamos ver como Jesus reage, quais são os resultados que ele colhe, e resolver isso para nós. Os resultados dele, pessoais de Jesus Cristo, o servo sofredor. Primeiro, Jesus ele parecia ter mais idade do que realmente tinha. Eu tenho certa dificuldade quando alguém fala assim: ah, Deus, tu és lindo e tal. Como um espírito pode ser lindo, né? Eu não sei como eles conseguem saber isso, né? Que ele é glorioso, maravilhoso, Deus forte e tal. Tudo isso eu concordo com o que a Bíblia diz e assim não é. Mas que ele é lindo é complicado. Agora Jesus, se Jesus é lindo, talvez o seu olhar fosse lindo. Mas a aparência de Jesus não era aparência lá muito boa. Primeiro ele aparentava ter mais idade do que tinha. Vocês lembram quando ele falou daquele templo e tal, e eles disseram para ele assim: rapaz, você não tem nem 50 anos e tá. Então ele parecia ter 50 anos. Nós precisamos falar de uma época em que as pessoas andavam a pé, as pessoas comiam relativamente mal, pouca água, região de sofrimento, de muita caminhada, de muito suor, calor extenuante. Nós vamos falar ou pensar numa época em que as pessoas sofriam, era uma província romana, era uma época de exploração, de violência, muito mais do que hoje, era uma época sem esperança. Que esperança tem uma província judaica, ou da Galileia, ou da Pérea, ante o Império Romano? Que mudanças poderiam existir ali? Irmãos, isso mexia tanto com o judeu, isso deixava o judeu tão excitado, porque eles tinham a promessa de governar o mundo. E agora, como é que nós vamos nos livrar de toda essa vida romana? Esse povo romano, essa idolatria, os gregos, os romanos. Nós precisamos nos levantar. E eles se levantavam, formavam grupos paramilitares, sicários, zelotes, há um monte de grupos ali. Inclusive eles foram dizimados, expulsos pelo mundo por conta dessa esperança. Inclusive até por conta de profecia. Diz que eles seriam, chegou a hora, e eles acreditavam naquilo e acabaram tendo grandes dificuldades com isso. Mas Jesus tinha uma estrutura física, uma aparência
muito diferente daquela que nós possamos imaginar hoje de uma pessoa de 30 anos, que parece ter 15, não é? Se ele teve muita facilidade na vida. Quando disse a morte de Jesus, nem parecia humano. O verso 14 nos fala: pois a sua aparência estava tão desfigurada que um perfeito profético, olhando para o passado como se aquilo já tivesse sido consumado, sendo que ainda iria ocorrer tudo aquilo, mais do que de outro qualquer. E a sua figura, mais do que a dos outros filhos dos homens. Aparência tão desfigurada. Jesus, irmãos, no aspecto físico, é preciso se dizer isso também, ele não teve lá o sofrimento como talvez até alguns tiveram. Jesus, ele vai para a cruz, morre meio-dia, vai para a cruz meio-dia, antes da tardezinha já está morto, tem que tirar, está consumado. Ele passou poucas horas na cruz. Estou falando que isso é fácil nesse livro não, tá? Mas outras pessoas passaram coisa de 10 dias ou mais na cruz. E a cruz mata por asfixia. A pessoa vai ficando sem respiração. Além dos sofrimentos dos cravos, da posição, às vezes nós ficamos em pé por um momento, ficamos desesperados, querendo nos assentar, não é assim? Agora imagina uma pessoa passar na cruz, daquele modo, 10 dias. Houve casos, irmãos, de que pessoas tiraram os malfeitores da cruz e mataram aquelas pessoas por não conseguir conviver com o sofrimento de alguém com mais de 10 dias ali, de semanas ali. Na cruz, sofrendo, agonizando, morrendo de fato aos poucos. É por isso que a morte de cruz era maligna, considerada algo terrível, tenebroso, que foi abolida definitivamente. O cidadão romano não podia jamais ser crucificado. Paulo teve essa honra de ser decapitado, uma boa morte, comparada à cruz. É assim a ideia. Então o Senhor Jesus, ele vai para a cruz e a sua aparência ficou desfigurada. Mas há algo mais do que humano, do que físico. Irmãos, os momentos em que o pecado é lançado sobre a conta de Jesus, irmãos, não sabemos exatamente como ocorreu, como ocorre. Havia ou houve uma dificuldade relacional entre o Pai, Filho e Espírito. Nunca havia antes, irmãos. Nós não podemos nem entrar no aspecto da eternidade, porque nós não conseguimos entender o que seja eternidade. Mas ali naquele momento há, no tempo e no espaço, alguma coisa da comunicação está arranhada por conta do nosso pecado. E Jesus sofreu muito por aquilo. Ele ali no Getsemane, ele agoniza, ele sofre dificuldades, há um evento chamado cronidrose, que o sangue, no lugar do suor, né, sai sangue entre os vasos, estoura, um sofrimento muito grande. Jesus sofreu tudo aquilo pelo sofrimento físico que passaria, mas sobretudo pela responsabilidade espiritual que ele envergava e tomava de nós para ele. Então Jesus, ele desconfigurou-se mais, diz o texto, do que qualquer outro filho de homem. Então a aparência de Jesus não foi uma aparência boa. Aquele santo sudário não deve estar falando toda a verdade, né? Aquela imagem ali, que vocês estão uma imagem bonita, né? Falta só o cacheado de Jesus e tal. Não concordo com aquilo que possa ser. Por quê? Por conta da carga. O verso 2 nos diz: não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É assim que Jesus está enfrentando a morte. O ministério dele por nossa causa. Irmãos, as pessoas não fazem caso dos pobres. Eu tenho estudado Amós. Nós vamos trabalhar domingo de manhã a partir de setembro no livro de Amós, meses. E tem uma parte da profecia de Amós que Amós vê os jovens, os moços e as moças belos morrendo. Quando o rico começa a sofrer e bonito ou bonita, a coisa está mal. Sabia? Dificilmente você vê alguém bonito sem emprego. É verdade. Alguém bonito sem lugar ao sol. Já a pessoa pobre e feia sofre muito. São muito desfavorecidos. É assim que funciona. Até no seio da família, os mais belos, os mais bonitos, os que têm mais condições, os mais inteligentes, os mais, o mundo olha assim. Nós olhamos assim.
Nossa natureza olha assim. Agora ninguém olha para Jesus. Sabe por quê? Não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha nada que nos chamasse a atenção. As pessoas não olham também os que trabalham duro, o homem do campo, com as mãos calejadas. Homens e mulheres que vivem encurvados por conta de seus trabalhos pesados. Pessoas que trabalharam a vida toda numa roça, capinando, por exemplo, ele vai ter problemas sérios de coluna. Nós não olhamos para isso. O homem não olha também para Jesus. O verso 3 diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens. De todos os homens, ele foi o mais desprezado. Irmãos, não dá para não lembrar de Filipenses, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então nós estamos olhando, passando pela cruz, e não estamos olhando para aquele que sofre. Ele está desconfigurado, sem beleza alguma, ele não tem riquezas, não tem dotes, não tem habilidades, ele não tem dinheiro, não tem poder, não é alguém importante, e ele se torna o pior de todos os seres humanos. Essa obra, é isso que Jesus está enfrentando na cruz do Calvário. Ali ele suporta dor e sofrimento. O verso 7 nos diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele tinha que agir dessa maneira. Foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O Senhor Jesus a tudo suportou por nós, é o que diz-nos no verso de número 12: pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. É aqui que eu gosto de Spurgeon, que ele diz da lista, né? Que eu disse lá no início, a lista, nós fomos passados da lista dos transgressores para a lista dos justos, mas isso só foi possível porque o justo configurou-se na lista dos transgressores. É por isso que nós podemos então ser transportados para outra listagem. Ao vê-lo, a reação das pessoas era uma reação de horror. É isso que a profecia de Isaías 53 está nos apontando. O verso 14 nos diz assim: como pasmaram muito à vista deles. Vou pôr exclamação aqui por minha conta. As pessoas pasmaram quando viram Jesus. Que coisa horrível, que coisa horrenda. Olha como sofre, olha como é essa pessoa. As pessoas não fizeram caso dele. Sua reputação era ruim. Imagine o Filho de Deus, o Santo Santíssimo, estando na boca das pessoas, sendo tratado de maneira vil. Diz-nos assim o verso 4: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É mais ou menos dizer o seguinte: esse moço deve ter feito alguma coisa muito séria. Esse homem deve ter feito uma coisa muito grave, porque como pode alguém ir para a cruz e ainda ficar do jeito que esse homem fica? Ou ficou, ou está. Esse homem deve ter feito algo muito difícil mesmo. É isso que Isaías está dizendo. As pessoas comentaram, meneavam a cabeça, debochavam dele, não é verdade? Jesus então estava na boca do povo, e na boca do povo de uma maneira, irmãos, ruim. Ele estava sendo mal falado. É assim que Jesus colhe como resultado de sua obra, a obra do servo sofredor. Os motivos do sofrimento de Jesus, a obra presente dele, aquilo que ele realiza por nós, e os resultados pessoais desta obra. Por último, eu quero falar do que Isaías diz do futuro. Do futuro. Então Isaías fala dos motivos, ele fala de como e etc., mas ele também aponta para algo no futuro. Essa obra do servo sofredor, os sofrimentos que Jesus sofre em favor dos crentes, também aponta para algo que virá e se cumprirá. Irmãos, as predições davam conta da vitória, não é? Mesmo Isaías não tem só coisa que não nos dê esperança, não, pelo contrário, não é? O servo ele sai, ou melhor, entra na peleja e entra para vencer. O verso 15 nos diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido
e elevado e muito sublime. Assim borrifará muitas nações e os reis fecharão a boca por causa dele. Aqui eu me lembro do Salmo 2. Vocês lembram do Salmo 2? Quando as nações se reúnem, o povo diz que não há Deus, e eles começam a macunar entre as nações, os povos, contra o ungido. O ungido do grego ali, na tradução de 70, é Christos, é Cristo, Messias, é ungido mesmo. Então o rei tem um filho, e esse filho não é aceito pelas nações. E aí, o salmo é muito até engraçado, se podemos dizer assim. O salmista então começa a dizer o seguinte: olha, esse menino tem poder sobre tudo, tá? Cuidado com esse menino. Mas na frente ele diz assim: é melhor vocês beijar o rosto desse menino, que esse menino pode ficar bravo. E se esse menino ficar bravo, o negócio vai ficar feio para vocês. É melhor vocês beijar o rosto, beija o rosto do ungido. É melhor. Diz lá de uma maneira até engraçada mesmo o salmo de número 2. Aqui me lembro dele. Ele borrifará muitas nações, os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, eles entenderão. Então essa obra aponta, irmãos, para o servo sofredor vencendo a nosso favor, vencendo a morte, vencendo o inferno, a transgressão. Jesus seria o primeiro de nossos irmãos, o primogênito. O verso 10 mostra o seguinte: quando a sua alma se puser por expiação, por pagamento, por cobrir, por remir, por resolver o pecado, não é assim? Verá a sua posteridade. Então Jesus tem uma família, irmãos, da qual nós somos parte dela, não é assim? Amém. Nós somos herdeiros de Deus e o que de Cristo? Co-herdeiros com Cristo. Irmãos, a palavra de Deus aponta o início primeiro. A filosofia busca isso, não consegue, né? Por isso que Agostinho dizia que somente o crente pode ser filósofo. Porque a Bíblia nos mostra o início primeiro e o fim último de todas as coisas. Quando é o início de tudo? João 1, não é nem Gênesis 1. No princípio era o Verbo. Não é? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não é assim? Ali é o início de tudo. Do relacionamento da divindade antes de existir qualquer coisa. E eu fico pensando, onde estava quando fez tudo isso? Então não dá para entender nada mesmo, não é? E nem quero entender, nem preciso. E o fim último de todas as coisas? Esta obra do servo sofredor. E do futuro, irmãos, 1 Coríntios 15, 28. Não está em Apocalipse, não. 1 Coríntios 15, verso 28. A Bíblia nos diz que ali Deus subjugará em Cristo. História. E não tem por causa de Jesus, tem por causa do nosso pecado, da nossa natureza e das consequências que nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada. O verso 10 nos diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Será engrandecido. Filipenses 2, 9 e 11, no cântico em que Paulo, ele simplesmente coloca para a igreja aquilo, na sua carta, aquilo que a igreja cantava. Eu descobri isso, irmãos, não é Paulo. Os críticos da igreja dizem que Paulo, ele criou a teologia cristã e tal, formatou aquilo e as pessoas então foi seguindo. Irmãos, isso é tudo mentira. É mentira. A igreja de Cristo, quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, a igreja de Cristo então teve o desvendar. Ela compreendeu, ela viu. Não era só Paulo, era Pedro, João, todos eles pregavam a mesma coisa. A igreja pregava sobre a ressurreição de um homem. E não era só a ressurreição de um corpo, era de uma novidade de vida, de algo novo. Então Paulo está retratando um cântico da igreja. Então ele canta lá em 2, 9 e 11: Deus o exaltou soberanamente. Ele começa dizendo que ele deixou a glória, sofreu. Ali tem os 3 ofícios de Jesus, dos muitos. O exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha o mais desprezado, irmãos. Olha o nada. O nada. Para que ao nome de Jesus se cobre todo o joelho dos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nada. Na cruz do Calvário, ele vence a morte, o inferno, as forças das trevas, o mal, para que ele seja exaltado, glorificado. E nós, irmãos, estamos assentados com ele.
Eu gosto de Efésios 2 nos diz que nós estamos, Deus nos colocou entronizado com Ele. Irmãos, nós estamos aqui, mas o nosso lugar é com Cristo, nas regiões celestes. É por isso que quanto mais nós subimos e ficamos nas regiões celestes, menos nós sofremos os sofrimentos da terra. É por isso que Paulo fala, gente, pensar nas coisas de cima. É porque Paulo quer que nós pensemos em cima, porque quando pensamos em cima, o nosso casamento vai bem, nosso estudo vai bem, tudo vai bem. Não é vai bem porque vai bem porque nós não estamos desgastados, estressados por conta dessas coisas. Mas passa pela cruz, é por isso que nós somos apaixonados por Ele. No Apocalipse, João vê algo, Apocalipse 5, 6, e eis que olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E de repente, veja Jesus no verso 12, o cântico, digno é o cordeiro. Lá no Apocalipse tem um canto pastor Mauro, que foi composto por Moisés e pelo cordeiro. Eu fico olhando para Moisés, quem é Moisés? Há uma composição, aí o canto muito bonito, aí autores. Jesus Cristo e qual autor? Moisés. Então digno é o cordeiro que foi morto, cruz, de receber o poder, riquezas, sabedoria e força, honra, glória, ações de graça. É por isso que essas igrejas estão aqui representadas, adorando o Rei dos Reis, porque Ele é o único digno de receber todas essas coisas. Amém. Essa incrível ação de Deus não tem paralelo na história. É por isso que o homem não pode aceitar. Tudo que nós aprendemos é por analogia, por comparação, por exemplo. Nossa mente funciona assim. E no caso da ressurreição de Jesus, da obra de Deus, o amor de Deus, ele é incompreensível. Por isso que nós vamos de fé, a compreender. Depois que tem fé, entende. Mas antes de ter fé, não entende nada do que Deus pudesse fazer a nosso favor. E muitos poucos se apossam dessa extraordinária obra feita pelo braço do Senhor. Então eu volto a Isaías 53:1 e já estou encerrando, vou passar o Isaías de novo. Ele pergunta. Por isso que ele pergunta no verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? É por isso, irmãos, que há um caminho largo, espaçoso, não é? Que as pessoas vão de qualquer jeito, cambalhota, não é? As pessoas podem ir de qualquer coisa, a cavalo, pode ir bêbado, sem camisa, igual os meninos da boate lá de manhã que eu falei. Pode ir de qualquer jeito, esse caminho é um caminho largo, não é? Ai, irmãos, mas a nossa porta é uma porta estreita. Mas a ideia que muitos têm falado é quando dizem, muitos dizem assim, a porta é estreita, mas depois que passa por ela, você tem um paraíso. Os islamistas dizem isso, né? Você tem 70 dias, você tem leite, você tem não sei o quê, você tem um monte de coisa. Então o negócio é difícil, mas depois que você passa aquela portinha, o negócio é bom, não é não. A porta é estreita e a Bíblia diz que o caminho é apertado. Não tem jeito de ir aquele montão de gente, não. Não é bando, não é quadrilha, não. É um a um. É por isso que o Evangelho, irmãos, é ganho pessoa por pessoa. Geralmente pode ter salvação em massa, não estou dizendo que não possa, mas eu digo para os irmãos que é um a um. É fila. E aí a profecia de Isaías começa falando, quem deu crédito a isso? Poucos. Poucos. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? É preciso de fé. E a visão que Isaías tem é a visão de uma plantinha no deserto. No verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Nós estamos vivendo uma seca na nossa região. E eu penso que tudo isso tem a ver com o nosso pecado. Idolatria, corrupção, homossexualidade, desrespeito, famílias destruídas, tudo isso. Eu preguei na igreja outro dia, Oséias 4, verso 6, que nos diz Deus dizendo o seguinte, vocês se me rejeitaram, vocês se esqueceram de mim, eu também esquecerei os vossos filhos. Eu passo diante da boate, vejo aqueles meninos bêbados, meninas novas, talvez de 15 anos lá, bêbadas e drogadas, etc. As autoridades não têm como resolver isso, não tem. Não tem um problema, não é problema de polícia, não é problema de cadeia. Nós temos hoje um problema gravíssimo. Nós temos hoje um problema sério, porque acho que em 2028 nós teremos a maior população carcerária do mundo.
a maior população carcerária do mundo. Nós somos o povo, possivelmente, que tem mais gente precisando ir para a cadeia do mundo, e nós somos a polícia que mais mata no mundo. Então nós estamos perdidos. O negócio é um caos geral. Maior população carcerária, maior gente, maior quantidade de pessoas para ir para lá e não pode, porque não tem lugar. E a polícia que mais mata. Então o negócio nosso não é matar. O negócio nosso é Jesus que nós não temos. E somos uma igreja enorme de 40 milhões e etc, etc. E Deus está dizendo para nós, tocando, irmãos, naquelas coisas essenciais, tirando de nós a água. O mar do Rio Doce sofre com a água. É o nosso pecado, irmãos. Irmãos, Deus está, irmãos, bradando através da natureza. A seca. Nossa região sempre foi uma região abençoada por água. O Sudeste é banhado pelas águas de Minas Gerais. Nós sempre tivemos orgulho disso, não é verdade? E nós estamos sofrendo, os outros estados também. O Sudeste, a riqueza, o pecado, irmãos. Isso tudo tem sido para mim uma resposta de Deus às grandes dificuldades do nosso momento. Deus, trazendo para nós essa figura da plantinha na terra seca. Assim é o ministério de Jesus. Mas no final, sua obra tem pleno sucesso como vimos. A salvação foi conquistada. Deus Pai, o mesmo que agradou Moelo, também aprovou o seu trabalho. Como um grande guerreiro, a obtenção do prêmio. Que prêmio? Isaías nos diz da vida eterna, o verso 11 nos diz o trabalho da sua alma. Eu gosto muito do verso 11. O trabalho da sua alma ele verá. E ficará o quê? Satisfeito. Aprovará. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olhando para trás, a grande obra consumada em Cristo. Por isso nós estamos reunidos aqui. Irmãos reunidos, eu também, espiritualmente, há dias, vocês também em oração, buscando de Deus uma direção para essas reflexões. Nós podemos contemplar o que Deus fez. Hebreus 9, 28, eu encerro, lendo Hebreus 29, 28. Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, ele aparecerá a segunda vez aos que o esperam, é claro, a salvação. Irmãos, através da cruz, um dia nós não precisaremos programar encontros com todas essas dificuldades. Não precisaremos caminhar, viajar de uma cidade para outra, porque a glória do Senhor encherá a terra. Né? Nós seremos tementes ao Senhor. Deus tirará de nós o nosso pecado. Nos imagine um lugar onde não há falsidade, um lugar onde não há rico nem pobre, onde as pessoas levam em consideração as outras pessoas, onde as pessoas são valorizadas, são amadas, onde as pessoas podem gozar de comunhão umas com as outras, porque gozam de comunhão com o Criador de todas as coisas. Imagine esse lugar preparado para nós, irmãos, é que Deus tem para cada um daqueles que creem e vivem o Evangelho dele. Ele tem isso para nós, mas isso tudo passa pelo evento cruz. É por isso que somos apaixonados, amantes mesmo da obra de Cristo na cruz. Eu quero orar com vocês para encerrar. Deus e Pai soberano, obrigado, Pai, pela tão grande obra que o Senhor fez. Primeira obra da criação. Projeto do Senhor colocado em prática de fazer alguém para se relacionar, para se comunicar. O Senhor poderia ter feito isso com os anjos, ou com outro tipo de ser, mas o Senhor escolheu o homem. A sua imagem o Senhor criou conforme a sua imagem e semelhança. Muito obrigado por ter nos feito assim. Deus, depois nós erramos e erramos muito, o Senhor sabe. O nosso pecado atingiu não apenas a nós, mas atingiu a natureza, o universo geme por conta do nosso pecado. Mas o Senhor, com o seu grande amor que nos amou, o Senhor enviou o seu Filho para viver as minhas mazelas, os meus pecados, as minhas mortes, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas incertezas, para me dar perdão dos pecados passados, do presente, até daqueles que eu vou cometer ainda quando viver pela minha natureza pecaminosa. O Senhor em Cristo me deu libertação, nos deu libertação. Muito obrigado. E neste momento eu quero te louvar, ó Deus, quero te glorificar, te exaltar.
por essa tão grande obra em seu Filho, Jesus. Pai, não me permita, Pai, esquecer de estar longe. Pai, toca o meu coração para que eu esteja, Pai, sempre, a cada dia mais, constrangido pelo seu grande amor, porque o Senhor nos amou, me amou. Estando eu morto em meus delitos e pecados, o Senhor me amou. Pai, Pai, é por isso que eu digo neste momento, nós dizemos, glorificado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, exaltado seja o seu nome, que em Cristo Jesus, o Senhor nos tira do inferno e da morte, aleluia, transporta para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela obra consumada de seu Filho na cruz do Calvário. Eu te peço, Pai, levanta uma igreja profética. Levanta uma igreja, Pai, que ama o Senhor, ama o Evangelho. Levanta a igreja do Senhor no nosso país, para que possamos fazer a diferença enquanto aqui vivemos. Mas sobretudo mantenha-nos, ó Deus, focados na glória, focados, ó Pai, na esperança da glória futura. Se conosco, Deus. Continue a falar conosco nesse dia, nos louvores, na pregação, na comunhão, através de um olhar, através de um gesto. Cuida de nós, ó Deus. Se conosco. Eu te louvo, nós te louvamos, pois o Senhor é glorioso, bondoso, majestoso, eterno, magnificentíssimo, poderosíssimo, excelentíssimo, perfeitíssimo. Adorado seja o Senhor.